Nós iniciamos aqui essa segunda hora do Jornal da Manhã, voltando a falar desse acidente com o avião da Air India, com mais de 240 pessoas a bordo e que caiu na manhã de hoje. A gente já trouxe informações aqui mais cedo. O Luca Bassani está acompanhando de perto essa informação lá na Europa, já que esse avião tinha como destino a cidade de Londres. E quais são as informações que você pode atualizar para a gente nesse momento, Luca? Pois é, Nonato, a situação de resgate ainda se mostra bastante difícil. Algumas imagens preliminares que foram postadas na internet pela própria população de Ahmedabad mostram que realmente o estrago foi muito grande e a chance de se encontrar alguém com vida, ela vai se reduzindo à medida que essas informações vão sendo atualizadas. Como você bem disse, eram cerca de 242 pessoas a bordo, pelo menos 169 indianos, de acordo com o que acabou de ser divulgado, 53 britânicos, 7 portugueses e um canadense, além de toda a tripulação. Lembrando que é um avião Boeing 787, o famoso Dreamliner, um avião de grande porte que faz viagens muitas vezes transcontinentais, aí de múltiplas horas, 9, 10, 12 horas até mesmo, e que tinha como destino o aeroporto de Gatwick, um dos aeroportos que alimenta a cidade de Londres, depois de Heathrow, talvez o segundo aeroporto mais importante. A cidade de Ahmedabad, de onde partia este avião, ela é a capital do estado de Gujarat, um estado muito importante no oeste da Índia, muito populoso, a cidade em si, quase 6 milhões de habitantes, ou seja, a preocupação não é apenas em tentar resgatar o maior número de pessoas que estavam a bordo com vida, mas também ver quais foram os estragos feitos em solo. Afinal, a gente consegue ver pelas imagens muita fumaça e uma área muito povoada. A Índia é o país mais populoso do mundo, nós temos muitas casas amontoadas, muito próximas umas das outras, onde vivem famílias também muito numerosas, em alguns casos 5, 8 membros da família vivendo em uma mesma casa. Então as autoridades indianas estão muito preocupadas com o número de casualidades que pode ser calculado, que pode ser confirmado durante as próximas horas, dada todas essas condições que acabei de explicar. O Ministério de Aviação Civil, né, o campo de aviação civil dentro da Índia, disse que está fazendo de tudo para tentar também descobrir em qual momento exato a aeronave caiu. Tudo indica que foi logo em seguida a sua decolagem, mas não temos ainda informações técnicas em relação a isso, enquanto outros estados indianos estão se mobilizando para enviar a ajuda necessária e também receber feridos que possam chegar em grande número durante as próximas horas, dada a dimensão desta tragédia. Obviamente que tudo acabou de acontecer, esse avião da Air India caiu faz um pouco mais de meia hora, portanto muitas informações oficiais ainda não estão sendo divulgadas, mas a gente está de olho em toda a imprensa indiana e imprensa britânica, que são os países mais afetados por esta tragédia aérea, dado o número de pessoas nacionais de cada um desses países e também a rota entre Ahmedabad e Londres Gatwick. Ficaremos aqui de olho ao longo do Jornal da Manhã. Sem dúvida. O Luca continua com a gente, o nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que também já está por aqui, Fabrício, e é como o Luca destacou, é o primeiro momento em que essas informações, até certo ponto, são desencontradas, porque a gente não tem uma precisão ainda à medida em que cai sobre um terreno residencial. Há pouco nós mostramos imagens também de prédios queimados. Então, é necessário cautela para a gente trazer informação mais precisa, né? Bem-vindo, Naitsky. Bom dia, Nonato, Soraya, Luca, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Ahmedabad é uma das cidades mais populosas da Índia e o aeroporto internacional da cidade fica bem no centro ali da concentração demográfica, ou seja, muitos prédios em volta dessa região, justamente como a gente pode acompanhar pelas imagens. Quem nos assiste pela TV, pelas redes sociais, também pela Panflix, pode ver a mesma coisa que nós estamos vendo, muitos prédios em volta do aeroporto. Então, certamente podemos estar diante aqui de vítimas não apenas no avião, mas também em solo. O que a gente sabe até o momento, como o Luca vinha falando, a Air India confirmou a nacionalidade dos passageiros e também dos tripulantes que estavam a bordo dessa aeronave. São 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e um canadense. Essas as nacionalidades confirmadas até o momento pela própria Air India. O Boeing
787-8 Dreamliner é um avião moderno, como o Luca falou, utilizado para viagens transcontinentais, e até o momento essa é a primeira perda total de uma aeronave desse tipo registrada na aviação comercial. Já foram registrados alguns pequenos incidentes envolvendo esse avião, esse modelo específico de avião, mas perda total é a primeira vez. O que a gente sabe de fato é o seguinte: segundo o controle de tráfego aéreo da Índia, um pedido de Mayday, uma declaração de Mayday foi dada pelo piloto do avião logo após a decolagem. O controle respondeu o piloto, mas não conseguiu uma resposta depois da aeronave. Obviamente o avião caiu instantes depois da decolagem. Ele estava a 625 pés de altitude, o equivalente a 190 metros aproximadamente, menos de 200 metros. A gente pode até ver por algumas imagens que estão circulando pela internet que ele ainda estava com o trem de pouso aberto. Trem de pouso que, claro, também é utilizado para decolagem, obviamente, por isso ele estava aberto naquele momento. O avião, quando decola, cheio de combustível, ainda mais em um voo que sai da Índia para ir até Londres, ele está muito pesado. Isso dificulta qualquer tipo de manobra de emergência e, claro, numa situação onde um piloto precisa fazer um pouso forçado, um pouso de emergência, se esse for o caso, a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas isso torna tudo muito mais perigoso, porque qualquer faísca, qualquer situação pode causar uma explosão muito forte e justamente pelo que a gente pode acompanhar pelas imagens, a nuvem preta de fumaça indica que havia muito combustível, claro, como deveria mesmo ter. Os pilotos eram experientes, o piloto dessa aeronave tinha mais de 8.200 horas de voo, o copiloto tinha 1.100 horas de experiência na aviação civil. Por enquanto, essas são as informações que nós temos. Isso tudo está sendo atualizado, as equipes de emergência estão chegando no local. Segundo a imprensa indiana, muita gente sendo levada de maca para hospitais na região. Não se sabe exatamente qual é o estado de saúde dessas pessoas, se pode haver sobreviventes. É claro, tudo muito cedo para a gente falar ainda, a gente vai seguir acompanhando isso por aqui. Só para a gente entender um pouco, e também pelas imagens, imagina-se que essa área onde o avião caiu, Fabrício, é uma área residencial e, portanto, essa quantidade de casas e de prédios também que a gente consegue perceber nas imagens? Aparentemente sim, Soraya. O avião ele cai não muito longe do final da pista, eu diria, a menos de 1 quilômetro do final da pista, pelo que a gente pode ver aqui até o momento. É um pouco impreciso, mas a região ao redor do aeroporto é formada por muitas casas, é formada por residências. Então, certamente que ele cai aproximadamente parecido com o que a gente vê no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, para a gente ter uma referência, né? Não é um aeroporto que fica numa área afastada do centro da cidade, como é mais comum a gente ver nesses aeroportos mais modernos, os aeroportos europeus, como, por exemplo, o próprio aeroporto de Gatwick, para onde esse avião tinha o seu destino, fica muito isolado do centro de Londres, fica muito distante, a área em volta é cheia de plantações. Aqui não, é uma área densa, uma área bem populada, como é comum nessas grandes cidades indianas. Agora impressiona, né, Nonato, também a fumaça preta, né? E alta. Grande intensidade, ou seja, o avião muito provavelmente estava com o tanque cheio, já que se tratava de um voo de longo alcance, o que pode ter intensificado ainda mais o incêndio depois do impacto no avião, né? E o avião, de fato, era uma aeronave de grande porte, né? Provavelmente a quantidade de pessoas que estavam ali dentro do avião, então 242, por enquanto esse é o número, né? O avião estava cheio praticamente. Deixa eu chamar o Luca Bassani para a nossa conversa também. Ô Luca, um centro de emergência também foi ativado aí para dar suporte, apoio para os familiares, porque esse é um momento de absoluto desespero, como a gente está dizendo aqui, as informações são desencontradas e a própria empresa, uma empresa do grupo Air India, montou esse centro de atendimento aos parentes, até para o apoio psicológico também, né, Luca? Tem isso também, Nonato. A Air India, dentro da Índia, eu que estive por lá durante o final do ano passado, é uma empresa muito contestada pela qualidade do serviço que é oferecido aos seus clientes, mas nada relacionado à manutenção das suas aeronaves. É sempre uma questão de tratamento ao cliente, que é algo criticado internamente na Índia, mas agora, quando a gente vê uma tragédia como essa, precisa de todo o suporte psicológico. Nós sabemos quando tragédias parecidas acometeram o nosso país, também foi devastador
pegando aquele exemplo do voo da Air France que caiu também no Oceano Atlântico, e a gente vê que é uma situação extremamente complicada para se ter uma noção de quantas pessoas poderão ser resgatadas com uma chance de sobrevivência e serem encaminhadas para vários hospitais da região. Essa questão da densidade populacional é algo que vale a gente mencionar, porque é um agravante neste acidente. Muitas vezes, quando a gente traz essas tragédias, as mais recentes acontecem em regiões de montanha, ou até mesmo que o avião ele acaba caindo, né, sobre um oceano, sobre um corpo de água, algo que diminui o número de casualidades em solo. Neste caso, a gente vê que é muito mais preocupante e, como o Fabrício disse, muitas dessas informações ainda desencontradas, é necessário a gente apurar um pouco mais. Voltaremos com certeza ao longo dessa edição com novas informações também das autoridades indianas que podem nos dar uma noção oficial daquilo que aconteceu. Tá combinado. Luca Bassani, direto da Europa, Fabrício Naitz, que é nosso editor de internacional. A gente vai seguir apurando e, claro, atualizando para vocês informações sobre esse acidente na Índia. Muito obrigado, Luca.